Vamos lá então, capítulo de número 20, Atos dos Apóstolos, verso de número 17. Davi, põe na NVI, tá bom? Eu vou ler na NVI, que é o que já está mais aqui de frente de mim. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Bom, aqui é a primeira parte da conversa de Paulo, né? Essa aqui é mais uma introdução. A segunda parte vocês vão ver um lado mais humano, mais amoroso. A gente pode perceber que ao longo da conversa ele fala para ele: olha, essa é a última vez que vocês vão ver o meu rosto e eu não vou voltar mais por aqui. Os irmãos choram muito, se abraçam, beijam Paulo. Então, o lado mais emotivo, essa segunda parte. Vamos então para essa primeira parte aqui, que Paulo, pelo que nós estudamos, ele saiu de Éfeso, que era o quê? A região da Ásia Menor. Aliás, irmãos, ali de Éfeso foi que surgiu as 7 igrejas da Ásia: Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, todas aquelas surgiram a partir daqui de Éfeso, tá? Depois você vai ver o João escrevendo lá da ilha de Patmos, o Apocalipse, e ele mandando da parte de Deus uma carta para cada uma dessas igrejas. Então ele primeiro sai dali de Éfeso, vai para a região da Macedônia e da Grécia, ali visitando as igrejas. Não sabe que ali ele passou em Corinto, foi ali onde ele escreveu a carta aos Romanos, que ele ficou lá 3 meses. Depois ele volta para Troade, porque ele queria ir para a Síria, mas os romanos armaram uma emboscada, ele precisou retornar e foi e voltou então, passou em frente a Éfeso, porque ele vinha, se você pegar no mapa, ele vai ver, ele passa em frente a Éfeso, mas não resolve não aportar ali, não desembarcar, pelo fato de ele estar com pressa. Ele falou: se eu voltar para Éfeso, eu vou me demorar e não chego lá em Jerusalém antes do dia de Pentecostes. Então ele vai e aporta lá na frente em Mileto. Chegando lá em Mileto, que ficava mais ou menos a 48 quilômetros de Éfeso, e aí ele manda os irmãos, os presbíteros de Éfeso, descerem para Mileto, porque ele precisava ter uma conversa ali com eles. Pode ver aqui, irmãos, uma coisa interessante. Ele manda chamar os presbíteros e os anciãos da igreja. Ele ficou ali só 3 anos, certo? É lógico que assim que ele chegou, não instituiu logo presbíteros e anciãos. Com certeza, ali tinha gente com 6 meses, com 8 meses, com 1 ano, com 2 anos de chamado para o ministério. E aqui é uma forma muito clara dele não, por exemplo, ele sai de Éfeso e ele não diz assim: não, eu vou instituir um novo apóstolo para ficar em Éfeso. Não, ele confia o trabalho do Senhor aos presbíteros e aos anciãos. Isso mostra de uma vez por todas claramente que o apostolado ficou nos 12, apenas naqueles 12. Não tem mais apóstolo. Alguém pode até se auto-intitular apóstolo, mas segundo a Bíblia não deixa claro isso. Porque o único que foi substituído foi quem? Judas. Quem assumiu o lugar de Judas? Matias. E por quê? A Bíblia diz: porque Judas se desviou da sua missão. Ponto. Mas lá na frente Tiago morre e não é substituído.
Por onde eles passavam, por exemplo, para Paulo aqui ele poderia dizer, não, eu vou sair, eu vou instituir agora Timóteo como apóstolo para deixar aqui. Ele falou, não, eu vou confiar no trabalho aos presbíteros da igreja, aos líderes. Aí ele lhes dá instruções a respeito do reino de Deus, ou seja, ele estava passando a tarefa de cuidar da igreja para os presbíteros e bispos. Presbíteros e bispos equivalem à mesma hierarquia. Hoje a gente vê que presbíteros estão no patamar e bispos estão muito acima, mas de acordo com a Bíblia não tem diferença nenhuma. Os presbíteros eram os ensinadores, eram os pastores, eram aqueles que estavam aptos para ensinar a palavra. Já os bispos, eles eram aqueles que avaliavam, por exemplo, eles como se fossem os fiscais, eles fiscalizavam se o que estava realmente sendo ensinado era a doutrina dos apóstolos. Então, aqui, eles estão no mesmo patamar aqui de altura, tá? O trabalho deles aqui era não trazer mais nenhuma inovação, mais nenhuma outra revelação a respeito do reino de Deus. Não era objetivo dos presbíteros e anciãos da igreja trazer mais nada novo. Eles não precisavam inventar nada, eles estavam apenas continuando, os presbíteros continuariam a pregar a doutrina dos apóstolos, e os anciãos estavam ali para avaliar se aquilo que estava sendo feito realmente condizia com o que os apóstolos pregavam. Isso é de extrema importância para o crescimento da igreja. A igreja não pode fugir da doutrina dos apóstolos. Por quê? Não é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina que Jesus deu aos apóstolos. Além disso, toda coisa que se pregue, Paulo disse, se alguém pregar uma outra coisa diferente daquilo que foi posto, que seja maldito, que seja anátema. Então é importante a gente esclarecer isso daqui, tá? Então, não podiam ali, eles não podiam construir nenhum outro alicerce, eles deveriam continuar em cima do alicerce, em cima da base que os apóstolos já tinham lançado como fundamento. A partir dali, eles continuariam, não iam inventar absolutamente nada. Por isso, Paulo tem a preocupação de ter essa conversa aqui com eles. Bom, enfim, os irmãos chegam, eles se reúnem ali na praia mesmo, muito provavelmente no porto, e Paulo começa a falar. Primeiro ele fala da sua conduta. Vocês sabem como é que eu me apresentei a vocês. Vocês sabem como eu me comportei aqui. Depois ele diz que serviu ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas por causa do problema e das aflições e da perseguição dos judeus, não é? Isso é o que falta muito hoje, líderes que sirvam ao Senhor com humildade, né? Com igualitariedade com os outros irmãos. Sempre existe aquela diferença e outros se colocam como os donos da igreja e como tantas outras coisas. Eu acho que a igreja nos últimos dias peca muito nesse sentido. Depois Paulo diz que nunca deixou de anunciar o evangelho, até que pôs o pé desde quando ele colocou o pé na Ásia, ele não deixou de anunciar o evangelho. Ele disse, olha, eu não reti nada do que foi proveitoso, nada do que foi útil, ou seja, eu entreguei tudo para vocês. E por que eu entreguei para vocês? Porque eu recebi do Senhor. Então eu entreguei tudo que Deus me ordenou, e eu fiz isso publicamente e de casa em casa. Ou seja, Paulo era um pastor da igreja, das multidões, mas de casa em casa. Também é um problema muito sério hoje. Eu já cheguei a convidar pastores para pregar na igreja, e ele fez uma volta danada, perguntou quantas pessoas tinham, o que oferecia e tantas outras coisas. Eu falei, irmão, desculpa, mas eu vou procurar uma outra pessoa. Porque foi tanto impedimento que determinados líderes hoje, ouvi um áudio de um convite que um determinado líder recebeu. Ele disse, não, o nosso pastor só prega agora em igrejas, ele não prega agora em igrejas, só prega em ginásios e altas conferências. Bom, não é uma questão de Paulo, né? Porque existem pessoas aqui muito melhores do que Paulo e do que Jesus, é o que a gente vê hoje. Porque os melhores sermões de Jesus, ele pregou para uma pessoa só.
Veja o sermão que Jesus, a conversa dele com a mulher samaritana. Que riqueza de detalhe. Jesus pregou para uma pessoa só. Então falta muito isso na igreja de Deus hoje. Pessoas que acham que, fui denominado um pastor, não sei do que lá. Grandes coisas. Entendeu? Então, Paulo equilibrou. Eu tanto falei publicamente, como de casa em casa. Então ele era o pastor da igreja, mas do PGM também. No dia que eu faltar, ou que eu deixar de ir dos PGM, porque eu já estou grande demais, orem por mim. Deus defenda isso acontecer, viu, Robson? E a mensagem dele, ele diz assim, olha, eu preguei para vocês que a mensagem era o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu preguei isso sem distinção, tanto para judeus quanto para gregos. Ele não tinha uma mensagem para gregos e uma mensagem para judeus. Ele não tinha um evangelho para um e um evangelho para outro. Ele era um evangelho só. Ele pregava sempre a mesma coisa, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, tanto para um quanto para outro. Isso também precisa ser observado por nós. Se o nosso discurso não está mudando de acordo com a plateia, de repente a plateia é mais mais sofisticada, então vamos pregar uma coisa mais que eles possam aceitar, um evangelho de mais autoajuda, mais alguma coisa que eles vão entender. Eu trabalhei com um grande profissional, uma pessoa que eu admiro muito, muito inteligente, um criador de empresas e tal, e agora ele está lançando vídeos na internet baseado em Jesus e na Bíblia, e falando de Jesus, e eu preciso ouvi-lo mais, porque a princípio o que ele está fazendo é usar os ensinamentos de Jesus não para pregar o Evangelho, mas para embasar o seu crescimento, as suas empresas e tantas outras coisas. O que é uma coisa muito, a gente pegar os ensinos de Jesus e reduzir a uma técnica de aprendizado para estruturar empresas. Isso é uma coisa muito problemática. Mas aqui ele sempre fala, o que Paulo diz aqui, olha, eu trouxe a mensagem de arrependimento e da fé em Jesus Cristo. A mensagem não muda de acordo com a plateia. Paulo, ele não tinha uma mensagem para judeus e outra para gregos. A necessidade de ambos as pessoas é sempre a mesma. Sempre. Do rico, do pobre, do que tem, do que não tem, do negro, do branco, do amarelo, seja de qual for a raça ou a etnia, a necessidade das pessoas é sempre a mesma. Todas precisam de um Salvador. E ponto. E Jesus é esse Salvador. Bom, o que a gente vê aqui é que Paulo não estava indo embora de Éfeso por falta de amor aos irmãos, ou por causa das perseguições, ou porque ele estava abandonando os irmãos. Nem lá eu quero passar. Não foi isso. Não. Ele diz assim, o Espírito de Deus estava impelindo ele para ir para Jerusalém. O Espírito estava impelindo para ir para Jerusalém. O que você entende como isso? Impelindo. Funcionando. Empurrando, impulsionando, constrangendo. Ou seja, o Espírito está me levando para Jerusalém. Disso ele estava convencido, ele estava certo. E aí ele diz o seguinte, eu não sei o que me espera nessa viagem, a não ser o que o Espírito Santo me fala de cidade em cidade, que prisões e açoites me aguardam. Então aqui não era uma decisão de um aventureiro, não. Ele estava consciente da sua missão. E aí ele fecha essa parte aqui dizendo que estava disposto a cumprir o seu chamado, porque eu não tenho mais a minha vida como preciosa para mim mesmo, desde que eu cumpra o meu chamado, que é pregar o Evangelho da graça de Deus. Ele disse, eu não estou mais nem me importando com minha vida já nem ligo mais se eu vivo ou vou morrer, se eu vou ser açoitado ou não. O importante para mim é que eu vou pregar o Evangelho, eu estou consciente da minha missão. É o Espírito que está me mandando para lá. Bom, apenas até aqui que eu li. Foi? Bom, vamos ver aqui algumas coisas das quais a gente pode tirar como lição para a nossa vida. A primeira coisa é que a base da fé cristã, ela está sustentada sempre na doutrina dos apóstolos. Versículo 20, coloca aí, Davi, versículo 20, a gente precisa entender isso. Vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, ou seja, o Evangelho realmente de Jesus, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Ou seja,
Qual é a base de qualquer igreja? É a doutrina dos apóstolos. A igreja está sustentada sobre essa doutrina, sobre esta palavra, sobre este alicerce. Não existe um outro alicerce, não existe um outro evangelho, não existe uma outra interpretação bíblica, não existe. Esta é a única que existe, qualquer que seja, que apareça fora disso é maldito, é anátema. Então, a base da fé cristã está sustentada na doutrina dos apóstolos. Então, verifique se na sua igreja o que se prega é a doutrina dos apóstolos, porque se for qualquer outra, você está perdendo o seu tempo. E olha que a vida passa rápido. Eu estava vendo os vídeos que a Yara estava lançando lá em casa, eu com um cabelo desse tamanho, um bigode que não tinha tamanho no rosto, parecia um capacete, aquele cabelo partido no meio. E eu tinha na outra hora 27 anos, 25 anos. Agora estou com 52. Daqui um pulo eu estou com a idade do pastor João. Não é, pastor? E eu quero chegar saudável assim. Passa rápido e às vezes a gente perde tempo. Mas por causa disso, por causa daquilo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na face da terra, e é preciso a gente sustentar a nossa vida e a nossa família na doutrina de Jesus Cristo, que é a doutrina dos apóstolos. Nada, nenhuma outra coisa que possa nos oferecer, a gente pode aceitar como sendo evangelho, só porque alguém muito famoso está pregando. Não. Vamos ver, pereamos nessa parte aqui, vamos conferir. Deixa eu ver aqui, isso aqui realmente é Jesus, é doutrina ou não é? Segunda coisa, o versículo 21 fala que sem arrependimento não há salvação. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creiam no Senhor Jesus Cristo. É duas coisas, é arrependimento e fé em Jesus. Qual era o teor da mensagem do apóstolo Paulo? Arrependimento e fé em Jesus. Vê se os apóstolos ficavam fazendo campanhas para você resolver os seus problemas particulares. Veja se os apóstolos criavam campanha para encher a igreja. Vê se eles ficavam inventando coisas para atrair jovem, para atrair crente. Eles pregavam o evangelho do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Porque qualquer outra coisa que eu pregue, eu posso encher a igreja, mas eu vou encher de gente vazia, de gente anêmica espiritualmente, sem nenhuma musculatura espiritual, que não aguenta o primeiro embate da vida. Então é melhor estar com poucos, mas com a fé em Jesus Cristo e com o arrependimento certo no coração, do que estar num movimento enorme, sem ter o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Qual é a base da mensagem que se prega hoje? Nunca podemos deixar de pregar sobre arrependimento e fé em Jesus. Arrependimento e fé em Jesus. Arrepender de quê? Do que somos. Não é do que fazemos apenas, é do que somos. Somos pecadores. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu respondi mal ao pastor João, então eu me arrependo do que eu falei. Mas ainda assim eu continuo sendo uma pessoa que tem essa capacidade de ferir o outro com palavras. Então não tenho que me arrepender apenas do que eu faço, mas do que eu sou. E o arrependimento que Jesus quer, esse fruto de arrependimento, é eu entregar a minha vida para Ele e com a fé em Jesus Cristo saber que Ele pode me redimir daquilo que eu sou, do meu pecado original. Uma terceira coisa que a gente vê aqui, muito importante, está no versículo 22 e no versículo 23. Agora compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Verso 23. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Irmãos, olha que coisa. O mesmo Espírito Santo que guia ele na viagem é o mesmo que avisa das prisões e dos açoites. Não é um negócio estranho? Para hoje é. Porque hoje, se você dizer, é o Espírito Santo que está me impelindo, é o Espírito Santo que está me instigando para ir para ali, você já imagina logo que é tudo mar de rosa, mil maravilha. Você não pode enfrentar nenhum problema. E o primeiro problema que você enfrenta, você está dizendo, está vendo? Acho que não era Deus que falou comigo. Muito provavelmente não foi Deus que falou comigo. Aí já vem a dúvida. Paulo estava aqui entendendo pelo Espírito Santo que era para ele ir, mas o mesmo Espírito que dizia, vai para Jerusalém, você vai encontrar lá prisões e açoites. E aí?
Onde é que fica a nossa capacidade de ministerial? A gente sempre acha, não, vamos plantar igrejas, vamos plantar PGMs, e a gente acha que, no primeiro 6 meses, nada fluiu. Então devemos estar nesse negócio. Cadê a perseverança? Cadê a persistência? Cadê a oração? Cadê a lágrima em cima disso? Cadê a dedicação? Cadê a aproximação da pessoa? Cadê o aconchego, a aproximação? É isso. O Espírito Santo que nos guia na missão, ele também nos avisa. Tem prisão, tem açoite, tem desânimo, tem injúria, tem calúnia, tem tanta coisa. Mas você vai continuar. Quem aqui precisa continuar? Precisamos continuar em nome de Jesus. Eu acho interessante isso, né? Porque, poxa vida, Deus está mandando ele para lá. Deveria livrar o homem. E ali, o apóstolo Paulo é como se fosse a pupila de ouro de Jesus, né? Mas a pupila de ouro de Jesus tinha um espinho na carne, sofria, coitado, não podia pregar na sinagoga, que arrancava ele pelos cabelos, apedrejava, jogava para lá. Era um homem assim, e nem por isso ele parava. Isso é extraordinário. Quarta coisa que o texto nos fala, aqui está no versículo 24, ele diz assim, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Eu também me importando mais com isso. Ou seja, será que estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, custe o que custar? É aqui que Paulo nos chama. Por isso que eu falo que isso aqui é uma conversa de gente grande, não é de aventureiro. Não é uma conversa de alguém que simpatizou e foi numa vigília e voltou, pulou, depois voltou dizendo, agora eu sou um obreiro. Não, é conversa de gente madura, de gente que tem o pé no Evangelho, gente que já tem as costas, calejadas da caminhada, das lutas, dos açoites. Aqui é conversa de gente grande. Aqui ele está dizendo, olha, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, até a minha vida, porque eu não tenho ela mais para mim como preciosa. Hoje o que a gente faz? A gente quer fazer a obra de Deus, mas desde que não custe muito caro para nós. Se for caro demais, se for caro demais, eu já abandono o barco no meio do caminho, né? Você está disposto a abrir mão daquilo que há de mais precioso para você por causa da missão que Deus te deu? Está mesmo? Está disposto a abrir mão? Tem tanta coisa que a gente não abre mão na vida, não é? Tem coisas assim que a gente tem como precioso para nós, né? E às vezes Deus nos confronta tanto e diz assim, está disposto a abrir mão disso por causa da missão que eu te dei? E aliás, essa missão não é só uma missão apostólica, não, nós somos uma igreja apostólica, estamos na doutrina dos apóstolos. A questão é a missão que Deus chamou a cada um daqueles que são seus seguidores. Cada um de nós é um apóstolo de Jesus, é um discípulo de Jesus, é um seguidor de Jesus, e precisa estar consciente dessa missão. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, antes de eu falar mais profundamente aqui, é que no versículo 18 e 19, ele fala sobre a importância de uma boa conduta. Quando chegaram, ele lhe disse, vocês sabem como vivi em todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Veja a importância de uma boa conduta. Veja a importância de um bom caráter. Veja a importância de uma pessoa que tem uma trajetória sem mancha. Ele poderia ser açoitado, você poderia falar que Paulo foi açoitado, que Paulo foi apedrejado, mas nunca pode dizer que nenhum desses açoites foi por causa de uma má conduta. Ou foi por causa de uma coisa errada que ele fez, ou de uma mentira que ele pregou, ou de alguma outra coisa, ou porque meteu a mão em alguma coisa. Aqui, a importância daqueles que se dizem discípulos, seguidores, apóstolos, pastores, é uma boa conduta diante de Deus. Porque a boa conduta, ela precede aquilo que você fala, ela precede a sua pregação. Não adianta eu entrar em um seminário e ficar 20 anos ali estudando para ter uma boa oratória, para ter uma boa... se a minha vida, ela não prega conforme a minha boca. Então Paulo está dizendo, desde o primeiro dia que eu botei os pés aqui na Ásia, vocês sabem a minha conduta.
Vocês sabem como eu preguei, embora diante de lágrimas e sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, mas eu mantive um comportamento digno diante de vocês. Isso é extremamente importante para a igreja hoje. Quantas notícias a gente viu nessa última semana, só nessa última semana, de nomes de pastores e de igrejas envolvidos com INSS, com Banco Master, com tantas outras coisas, pastores sendo presos. De que adianta, irmãos, isso? Você acha que isso é o que Jesus planejou, projetou para a sua igreja? Você acha que esse é o crescimento que Jesus quer? Que você tenha uma mega igreja como se fosse um shopping center, mas o pastor depois sai algemado? Sem saber dar explicações, e o cara é chamado lá, não, eu vou me reservar ao direito de ficar em silêncio. Como assim em silêncio, meu irmão? Se você pecou, confesse. Se você errou, diga, abra a boca, pelo menos, né, é o que diz lá em Jó, em Jó que diz, ou em Lamentações, põe a tua boca no pó, né? Talvez assim haja misericórdia. Não ficar tentando ocultar. Como disse, direito tem a lei, ele dá o direito, mas Jesus não. O Evangelho não te dá esse direito de ficar em silêncio diante da sua culpa, diante da sua transgressão. A gente tem que abrir a boca e botar essa podridão para fora e pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A importância de uma boa conduta no Evangelho de Jesus Cristo é o que dá força para o nosso sermão, para a nossa mensagem. É o que dá peso. Não sei para quem perguntaram, não sei se foi para Billy Graham, algum desses pregadores grandes disseram, quanto tempo demora você fazer um sermão? Ele disse 20 anos. No mínimo 20 anos. De choro, de lágrimas, de convivência, de vida. É a vida que prega, não é só a boca. O que o texto nos impulsiona? O que ele nos diz? Primeiro, nunca desanimar. A mensagem desse texto aqui é Paulo saindo de Éfeso, passando lá na região da Acaia, em Quencreia, lá em Corinto. De lá ele fica 3 meses, escreve a carta aos Romanos, vai lá em Quencreia, entrega para Febe. Febe vai lá, passando acho que 1 ano viajando para poder entregar isso lá para os irmãos, com aquele documento maravilhoso que é a carta aos Romanos na mão. Então, ele vai ali, aí não vou para a Síria, os judeus marcam emboscada, não vou mais para a Síria, eu vou voltar, mas não vou passar em Éfeso de novo, senão vou me demorar, eu vou para Mileto, chamo os irmãos. Irmãos, era um cara que não desanimava nunca, que não parava nunca, não era uma perseguição que parava, ele nunca deixou de anunciar o Evangelho, nada fazia Paulo parar. Nada fazia Paulo voltar atrás. Ele voltava atrás, ele voltou, ele queria ir para a Síria, não foi, mas pensa que ele desanimou nada, ele voltou, foi para Mileto. Chama os irmãos aqui, que eu preciso passar instruções. Muito provavelmente vocês não verão mais o meu rosto, mas eu quero que a obra continue, que o Evangelho continue. Nada fazia esse homem parar. Essa mensagem tem que estar em nosso coração. Nada pode fazer a gente parar. Porque o cara servia ao Senhor com lágrimas, ele servia ao Senhor com humildade, com tentações, com ciladas, com açoites, com prisões, apedrejamentos, naufrágios, traições, perigos, fome, frio, tortura, e tendo que fazer tendas para sobreviver, mas ainda assim o cara convivia com uma conduta ilibada e pregando o Evangelho todos os dias, na rua e de casa em casa e dentro do lugar lá onde ele determinou para que pudesse pregar o Evangelho. Qual é o incentivo que Paulo nos dá hoje? Para a gente nunca desanimar. Então eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, a assumir essa responsabilidade de evangelizador, de intercessor, de animador. Essa é a única coisa que interessa para o Evangelho de Jesus Cristo. São pessoas que não desanimam. A gente vem aqui e fala sobre essa névoa que está aí atrapalhando o reino de Deus, que são grandes escândalos que surgem nas igrejas e nas denominações, mas isso não pode nos fazer parar, isso não pode nos fazer desanimar. Não vão acreditar, que acreditem ou não deixem de acreditar, nós vamos continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo.
Porque Jesus, o próprio Deus, quando chama Ezequiel, para ser o profeta lá no cativeiro, ele diz: Ezequiel, vem cá. Tu estudou a vida inteira para ser sacerdote. E agora com 30 anos eu vou te chamar para ser profeta. Então vem cá. O que eu colocar na tua boca, tu vai falar. Essa casa é rebelde, é um povo rebelde. Mas que eles ouçam ou deixem de ouvir, tu vai falar o que eu vou te falar, eu vou te mandar. Então, meus irmãos, a gente não vai baixar a cabeça, não. Pode estourar escândalo de todos os lados. Nós vamos continuar dizendo: Jesus Cristo é a saída, é preciso de arrependimento, é preciso se converter a Jesus para entrar no céu de glória que Ele nos espera. Então, nunca devemos desanimar, jamais devemos desanimar. Jamais devemos nos desanimar, porque a obra não é nossa, a obra é de Jesus. E aqui eu vejo um apóstolo assim, tão encorajado, tão dedicado, tão amoroso, tão preocupado com as igrejas, tão preocupado com essa doutrina. Na próxima quarta-feira a gente vai ver ele dizendo assim: eu sei que depois que eu sair daqui, depois da minha partida, vão surgir lobos devoradores para arrancar as ovelhas daqui. Olha só a preocupação dele. Ele disse: serão de fora e talvez de dentro. Entende isso? Nós vamos estudar isso na próxima quarta, mas eu estou te adiantando aqui para não desanimar. Jamais desanimar. O desânimo é uma coisa, irmão. O desânimo é igual uma laranja podre dentro de um cesto. Uma pessoa desanimada, ela vai desanimando tudo que está perto. Quem reclama, vai reclamando e vai infestando todo mundo que está perto. Fuja dessas pessoas, saia fora disso, busque alguém que te leve para perto de Jesus. Ande com pessoas que sejam como Paulo, que sejam encorajadoras, que tenham sempre uma coisa, uma ideia, uma proposta. Vamos fazer, não deu certo, vamos fazer de novo, vamos orar, Deus vai abrir a porta, Deus vai converter, Deus vai transformar, Deus vai agir. Deus está com a igreja do Senhor Jesus Cristo e Ele é poderoso para levar adiante a sua obra. Nós só precisamos não desanimar, continuar o nosso chamado, a nossa missão aqui como discípulo de Jesus. Então a primeira coisa que o texto nos fala, aqui através de Paulo, é para não desanimar. A segunda coisa é para ter coragem. Porque veja o versículo 22 e 23. Volte lá no versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, sem saber o que ali me acontecerá. A não ser que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Você vai ver, na próxima quarta, que diante disso, chega um profeta ali e pega o cinto de Paulo e se amarra como uma ilustração, dizendo: olha, o dono desse cinto, quando chegar em Jerusalém, vai ser amarrado e preso. E aí os irmãos começam a chorar. Não vai, Paulo, não vai. Fica com a gente. Aqui o profeta dizendo que você vai ser morto lá, vai ser preso, vai ser amarrado. Se poupe disso. Aí o que Paulo fala? Por que vocês estão machucando meu coração com essas palavras? Eu não só estou disposto a ir ser preso, como a entregar a minha própria vida por aquilo que Deus me chamou. Pense num homem que tinha coragem. Eu estou indo para Jerusalém, eu não sei os detalhes de que nada vai me acontecer ali, a não ser o que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade, que prisões e tribulações me esperam. Imagine você convidar um obreiro jovem: vem cá, meu filho, nós vamos treinar você para você ingressar na obra de Deus. Tem uma promessa gloriosa para você. Daqui para frente tem tribulações e prisões que te esperam. Então eu acho que quantos vão abraçar essa causa? Se não tiver o Evangelho de Jesus Cristo no coração. Porque a gente chamando hoje, dizendo: olha, lá na igreja tem bolo, os irmãos trazem refrigerante, os irmãos trazem isso, é tudo gratuito, é isso, é aquilo, lá tem ar-condicionado, lá tem não sei o quê. As pessoas não vão. Imagine dizer: olha, tem prisões e tribulações, você quer vir? Ô meu irmão, a gente fala assim, a gente dá risada de uma coisa tão séria. Como está em falta hoje esses obreiros de coragem? O cara não estava voltando para ser recebido no aeroporto, com bandeiras, com caravanas, saudando
pelas conquistas que ele tinha realizado. Ei, Paulo, o apóstolo, vamos esperar ele lá com bandeiras, igual estão esperando o Nicolas lá em Brasília, caminhando, não sei quantos quilômetros, não sei para que aquele menino, meu Deus do céu, vai estar com os pés inchados. Aí vai naquela caminhada, aí vai esperar com bandeiras e com caravanas. E o cara estava voltando depois de passar anos pregando o Evangelho. O que esperava ele ainda eram tribulações e prisões. Paulo já estava voltando da sua terceira viagem missionária. Sempre que ele ia, ele sempre passava nas igrejas antes, fortalecia os irmãos, aconselhava os irmãos, orientava e abria mais trabalhos, e abria mais igrejas e voltava para Antioquia. Ele sempre saía de Antioquia e voltava para lá, para dar relatório de tudo que tinha acontecido. Então, depois da sua terceira viagem missionária, ele está voltando para Jerusalém, mas não é para ser recebido com aplausos, nem com tapinhas nas costas, era para receber prisões e tribulações. Por que é um evangelho que não apetece muito o coração? Porque o evangelho, por evangelho mesmo, irmão, é só para quem recebeu Jesus em seu coração. E muitas vezes a pessoa deixa de fazer a obra por causa de uma cara feia, por causa de, sei lá, um desânimo qualquer, uma coisa que não deu certo. Aí a pessoa deixa de continuar naquilo que Deus chamou. A princípio eu acho que realmente não sente o chamado de Deus. A princípio eu acho realmente que só se aventurou. Porque você recebeu um chamado de Deus, irmão, e você recuar. É inadmissível que isso aconteça. Você deixou de fazer o ID de Jesus por causa que as coisas não aconteceram conforme você planejou? Ou conforme... isso não é desculpa. Não, jamais. Cadê a coragem da gente? Cadê a força? Cadê a nossa lealdade ao Deus que nos salvou? Cadê a nossa lealdade ao Deus que nos chamou para fazer aquilo que foi negado aos anjos, e Ele deu a nós esse direito de fazer isso? Cadê a nossa responsabilidade e o nosso privilégio de estar aqui hoje como os parceiros de Deus na transformação do mundo? A gente nem tem consciência disso. Nem consciência disso a gente tem, de que foi o próprio Deus que nos chamou. Acho que falta muito isso. Às vezes as pessoas acham, é tanto impedimento, é tanta coisa, eu acho que não foi Deus que me chamou, não. Eu acho que é vontade minha, ou é coisa da minha cabeça, ou porque eu fiz um seminário, o pastor viu que o meu seminário era bom, então me chamou para ser obreiro, mas eu acho que eu não tenho chamada para isso mesmo. Ou talvez o pastor me viu pregando e viu que a língua estranha que eu falo é muito bonita, e falou, esse homem dá um pregador, então vamos botar ele aqui para pregar. Mas sentir o chamado de Deus, são poucos que sentem. Porque aquele que sente realmente que Deus conversa com eles, eu chamei você, eu te chamei, eu te nomeei, esse não volta atrás, irmão. É muito difícil voltar atrás. Não porque ele seja forte, mas porque o Deus que está nele é mais forte do que ele. E ele entende isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse ano de 2026, eu peço que você arregace as suas mangas ainda mais. Você vai pegar aquilo que você encostou, que você deixou no lugar. Você vai se levantar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, corajoso e corajosa, e vai levar adiante aquilo que Deus colocou na sua mão. É isso que o texto está falando aqui. Estou indo para Jerusalém, são prisões e tribulações que me esperam, mas eu não estou nem um pouco me importando com isso. Eu sei quem foi que me chamou, e eu sei quais são os custos dessa chamada, e eu sei quais são os recursos que Ele me dá. Então, entenda isso. Para servir a Deus hoje, precisa de coragem. E o próprio Deus, quando chama lá o Gideão com aqueles 32 mil homens, falou, rapaz, tem gente demais, tua igreja está muito grande, dá um grito aí, fala quem for medroso e covarde volte. Já voltou 22 mil. Eu falei, rapaz, não sabia que tinha tanta gente medrosa entre mim. É assim, você vê aquela multidão, bate o pé, deixa o demônio cair lá e com a mão para trás para você ver quantos ficam ali. Corre todo mundo. Eu preciso de coragem, não só essa coragem para isso que eu estou falando, mas coragem para enfrentar
às vezes, a altivez, a nossa própria vontade de se sobressair mais do que o Evangelho. A nossa vontade, tem que ter coragem para fazer mortificar a nossa vontade de ser a pessoa importante. Olha, eu sou importante. É por causa disso, por causa de mim que Deus está fazendo isso. Preciso ter coragem para olhar como Paulo e dizer assim: eu tenho me portado diante de vocês com humildade e com graça diante de Deus. Terceira e última coisa que eu vejo aqui é que o seu chamado, e o chamado de Paulo, estava acima da própria vida dele. Isso é muito importante. O versículo 24 fala disso, que foi o último versículo que eu li. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida. Olha aqui. O irmão falou domingo sobre corrida, sobre carreira. Aqui está aqui Paulo falando. Esses termos de carreira, corrida, atleta, é sempre peculiar de Paulo, né? Em várias partes ele fala sobre, ele compara a vida cristã com uma carreira atlética, com uma corrida, com um combate, né? Desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Você tem ideia do que é isso? Jesus te confiar o ministério. Que ministério? Da pregação do Evangelho, da intercessão, do amor, da prática de boas obras, testemunhar do Evangelho da graça de Cristo. O corpo dele já estava envelhecendo, doído, né? Dos açoites, né? Ninguém aguenta tomar pancada a vida inteira, né? Você acha que quando apedrejaram ele, que jogaram para fora da cidade, e por que largaram ele? Porque acharam que ele estava morto. O cara desmaiou de tanta pedra. E onde eram essas pedras? Tudo que é lugar do corpo. Você acha que isso não ficou marcas? Costelas quebradas? Ossos quebrados? Ficou. O corpo do cara estava envelhecendo, mas o espírito cada vez mais renovado em Deus. Espírito novo. Essa coisa jovem. O corpo não aguenta, mas o espírito está novo. Falou, manda chamar os irmãos lá. Vem para cá, os irmãos vêm. A gente se reúne aqui na beira da praia, meu. Vamos conversar aqui. Olha, eu vou partir. Eu quero que vocês cuidem da igreja. Eu quero que vocês preguem o Evangelho. Eu quero que vocês protejam o rebanho de Deus. Que Deus confiou a vocês, porque virão lobos devoradores. Vocês têm que enfrentar eles. Tenham coragem. Esse era o apóstolo Paulo, que tinha uma chamada acima da própria vida. Ele vivia para alguma coisa que era maior do que a própria vida. Vivia para algo que era maior do que ele mesmo. Você hoje vive para alguma coisa que é maior do que você? Ou você vive em torno de você? Ou tudo tem que girar em torno de você? Você é o Sol. Todos os planetas giram em torno de você. Não é isso? Tem gente que acha que é o Sol de quinta grandeza. Você acha que, às vezes, a pessoa é tão, que palavra eu vou usar aqui, meu Deus? É tão arrogante ao ponto de achar que ela vai fazer o plano dela e vai orar para Deus se encaixar no projeto dela, ou no projeto dele. Imagine isso, irmão. Aqui, ele estava abrindo mão da vida dele e de tudo que ele tinha de mais precioso para viver em prol do Evangelho da graça de Deus. Isso é tão grandioso, isso é tão extraordinário, que nos encosta na parede, nos empurra assim. A gente olha para nós mesmos e diz, meu Deus, estou aquém disso, eu estou longe disso. O capítulo 21, versículo 13, ele já está lá em Cesareia, na casa de Filipe, e um dos 7 diáconos que foram escolhidos lá, em Atos 7, traz uma conversa para ele. Ele vai dizer, gente, pelo amor de Deus, não machuque o meu coração com isso. Eu estou pronto a ser morto, eu estou pronto a ser entregue. É tanto que o que o Robson pregou aqui domingo sobre Paulo, ele diz, a minha vida já está sendo derramada assim, ofertada como libação, estou no final. Para Paulo, cumprir o chamado era mais importante do que escapar das prisões, da morte que se apresentava para ele. Falou, tem prisões e tem tribulações, mas o meu chamado é muito mais importante do que as prisões e tribulações que eu vou enfrentar.
E é muito maior do que a morte que eu deveria enfrentar. Então, irmãos, viva por alguma coisa que é maior do que você mesmo. Cultive alguma coisa em você que é maior do que você mesmo. Isso vai te dar uma força de você pular da cama de manhã, com vontade de botar a cara no mundo, dizer bom dia mundo, não vejo a hora de pregar o evangelho, de trabalhar, de fazer alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso dá força de você voltar para casa e dizer: tive um dia hoje com o dever cumprido de um homem e de uma mulher de Deus. Isso é o que nos dá força para ter uma missão maior do que a nossa própria vida. Porque esses projetinhos que as igrejas fazem por aí, para você ficar lá, ali, como ovelhinha obediente, esses projetinhos que eles coisam lá, é só para a sua vida aqui mesmo. Tem nada lá para a vida eterna. É só por aqui, para você conquistar o seu micro-ondas, a sua casa, e não sei o que e tal. E as campanhas, né? Agora em janeiro é o mês das campanhas. 12 dias não sei de que, para 12 meses de bênção. Aí 30 dias, aí festa não sei do que, imersão não sei do que, pronto. Passou o janeiro, chega o fevereiro, vamos para o carnaval todo mundo. E aí, viva por alguma coisa, que a sua vida não é uma gangorra. Que você não fique ali uma hora desanimado, outra hora animado. Irmãos, o chamado que Deus nos chamou é maior do que a nossa própria vida. Nossa vida não é mais preciosa do que o nosso chamado. O meu nome não é mais precioso do que o meu chamado. A minha família não é mais preciosa do que o meu chamado. O meu trabalho, o meu emprego, a minha empresa, seja lá o que for, não é mais precioso do que o meu trabalho, do que a minha chamada. Tenha isso na sua mente e você terá coragem para enfrentar o seu dia a dia em nome de Jesus. Deus escolheu você para viver nesse tempo, para ser um Paulo e não negligenciar a sua chamada. Você recebe essa palavra? Amém. Recebe mesmo? Então fique de pé em nome de